Eu quero ajudar você em algumas áreas muito específicas da sua vida. E essa mensagem vai ajudar você que, porque não viu acontecer o milagre, porque parece que não vai chegar, parou de crer. Sabe, essa é a fase mais complexa. Então eu quero ajudar você a renovar a sua fé. E eu quero que você saiba, até o final dessa mensagem, você vai estar pulando de alegria, dizendo: eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Ele pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E o resultado disso é: você vai viver o milagre que você precisa, o milagre que o Senhor tem sobre você. Amém? Só vou pedir uma coisa antes da gente começar. Onde tem uns desviados, pega e manda. Onde tiver um desviado, manda o vídeo. Fala: aqui, querido, Jesus vai te pegar ainda esse ano, e eu vou... Amém? E se inscreve no canal toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. Então se inscreve, ativa o sininho. E eu vou só lembrar de uma coisa: quando chegar nos 10 milhões, nós vamos sortear, não sei como vai acontecer. Capítulo de número 1, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Diz o seguinte: e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava de uma maneira compulsiva. Esse é o relato de alguém. É um relato de alguém que quer viver um milagre e que sonha com aquilo, e que chega para os outros, mas para ela não chega. Ela é preparada, ela é madura, ela é uma mulher boa, mas para ela não acontece. Então ela vê na casa dos outros, ela vê na mesma casa dela. Quem chega depois consegue, e ela não. Eu estou falando de uma gestação. Uma gestação que é o sonho de Ana. Porém a Bíblia vai dizer que Deus havia fechado a madre dela. E a oração dela, de maneira contínua, era: Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Lembra do que falamos na mensagem de segunda-feira passada? Pedimos e só pedimos, e não colocamos o nosso coração na mesa, não abrimos o todo. Só que é nesse episódio da vida que milhares de pessoas estão. Tem uma promessa do Senhor que não se cumpre, tem uma palavra de Deus liberada que não acontece, tem um sonho guardado no peito que não realiza. E isso incomoda, porque mesmo sabendo que é da vontade de Deus e não acontece, o que a gente começa é duvidar. Então a gente diz: olha, Deus vai me dar um filho. Aí passa um ano, o filho não chega. No segundo a gente já fica assim: acho que não vai vir mais não. Aí no segundo ano a gente já começa a dizer assim: acho que é melhor não, né? A gente vai viver assim do jeitinho que está mesmo, que é ruim criar um filho nesse tempo. E aí a gente para no caminho do milagre. A gente estava chegando lá, a gente estava prestes a chegar, e aí não chega. Aí você tem um diagnóstico de uma doença sobre você, e no primeiro ano você diz: Deus vai me curar, eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Mas aí passou um ano e a cura não chegou. Aí no segundo ano você já começa a dizer: eu acho que essa é a minha realidade, eu acho que eu vou embora mesmo desse mundo, a vida está no fim. E aí quando você menos imagina, você para de crer, e você estava chegando no milagre. Deus tem uma palavra sobre a sua vida, um chamado poderoso sobre você, e você diz: eu vou viver esse chamado. E aí você acordou de manhã e disse: Deus, hoje é o dia. E aí você começou feliz, mas quando chegou no final daquele ano, você disse: puxa vida, não vai. E aí você não para, sabe, você às vezes inclusive volta da onde saiu. E essa é a parada. Quando nós paramos no caminho, nós estamos dizendo algumas coisas. Primeiro, eu não acredito que Deus pode fazer. Segundo, eu não acredito nem que Ele queira. Entende? Quantos sonhos abortados,
Quantos planos de Deus estagnados, quantos projetos do Senhor escondidos em gavetas, trancados a 7 chaves, que você parou. Quantas coisas que Deus queria fazer por você, mas você parou de crer e parou de estar com Ele. Eu sei que é difícil continuar crendo quando tudo diz que não vai acontecer. Eu sei que é difícil crer quando o diagnóstico é tão forte. Eu sei que é difícil crer quando a pesquisa, quando a expectativa, quando a fala de todos diz não vai dar certo. Eu sei que é difícil, mas eu preciso te dizer, lindo, só vive o milagre aqueles que perseveram, aqueles que permanecem crendo, aqueles que não abandonam o seu Criador, que não negociam a fé, mesmo que os olhos não vejam ainda. Mas ela consegue viver a fé, consegue desfrutar das coisas, desfrutar dos momentos, dos processos. E é nessas etapas da vida aonde a gente vira piada para alguém. Quer ver? Quando tudo diz que não e a gente diz que sim, a gente está indo contra a maré. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheço. Ela foi no médico fazer a ultrassom do bebê que estava esperando. E o médico disse para ela: vai ter má formação. Para quem é pai, você sabe que essa é uma notícia muito pesada. É muito difícil de lidar com isso. E está tudo certo. Tem gente que tem um amor tão grande que consegue superar todas as dificuldades. Mas essa mulher, essa mãe, que é conhecida nossa, quando recebeu a notícia, falou para o médico: doutor, eu sei que Jesus pode curar o meu filho. Não, irmão, você não é bom nem de spoiler de filme, aí eu vou ficar triste com você. Eu já estou dizendo o que vai acontecer no futuro. Ela está dizendo: doutor, eu sei que Deus vai curar o meu filho. Você entende que quando uma coisa é tão difícil, até para a gente glorificar é mais pesado, que a gente fica assim: será? Será mesmo? Agora, na última série, uma senhora que estava enfrentando um câncer lá no Japão, que foi na nossa turnê, lembra dela? Ela gravou um vídeo dizendo: eu sei que estou vivendo um processo, mas que esse processo vai passar e eu vou vencer em nome de Jesus. Um ano atrás, um ano se passou, mandamos mensagem para o contratante de lá, dizendo: como está aquela senhora? O cabelinho dela cresceu e ela está na fase de remissão, a cura está chegando. Mas deixa eu te falar da minha amiga, essa é a nossa amiga. Foi para casa e orou orou com o marido dela e declararam no nome de Jesus. Aí você vai pensar: mas se Deus não fizer? Bom, Deus continua sendo Deus, isso é inquestionável. Ou seja, Ele pode não querer, mas eu não posso duvidar do que Ele pode fazer. Entende? Ele pode não querer agora, mas talvez queira amanhã. Ele pode não querer amanhã, mas talvez queira mês que vem, porque Ele sabe todas as coisas, as histórias que não conhecemos, as etapas que não sabemos, aonde Ele vai nos levar. É só Ele que sabe. E tenha certeza, é perfeito, é melhor do que você imagina, é maior do que a tua capacidade de criar. Aquilo que para nós é o fim, Deus é uma forma de lidar com a gente, cuidar do nosso coração e às vezes salvar a gente para a eternidade. Pense bem. Bom, essa minha amiga, ela foi todas as ultrassons daquele médico, e o médico confirmava o diagnóstico: vai nascer com problema. E ela dizia: não vai nascer, doutor. Aí um dia, na saída do consultório, ela disse de novo para o médico, e o médico falou assim: ó, eu prefiro ficar com o diagnóstico e não criar expectativas. É que tudo, quando é muito sobrenatural, quando é muito poderoso, quando é muito grande, a gente é piada antes de acontecer. Ninguém acredita, sabe? Se é todo mundo que vira alguma coisa na vida, vai ter gente que vai aparecer depois dizendo: eu sabia nada, menosprezou, virou as costas, tratou mal, disse coisas pesadas, amaldiçoou, tentou cortar os caminhos.
mas Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Aí veja, no dia do parto, havia uma junta médica gigante, porque pensavam que teriam que fazer uma cirurgia na criança, logo quando ela nascesse. E aí nasceu a criança. Fala, vem cá. Você tem todo o direito de acreditar na medicina, só não tem o direito de me tentar fazer não acreditar no meu Deus. Dá vontade, eu sei que dá. Só que veja, esse não é o parte do caminho do milagre. O milagre você recebe e você não esfrega na cara de ninguém, você vai para o Senhor para agradecer. Não importa quanto, não importa como, não importa quem, não importa onde, a postura é a mesma. Agora, olha a Ana. Ana está chorando, desesperada. Todos os anos ela tinha que enfrentar Penina, que também era a esposa de Eucana, seu marido. Um tempo meio diferente da Bíblia, que hoje não dá mais para viver. Amém. Você viu alguns irmãos com dúvida. Não, irmão, não. Acabou. É uma só até que a morte o separe. Amém. Ouvi alguém dizendo esses dias que o problema não é duas esposas, é duas sogras. Mas isso é uma conversa para outro dia. Ela tinha que encarar a Ana todos os anos. E a Bíblia diz que na hora das ofertas, Eucana separava uma porção para Penina e seus filhos, e também separava para Ana. Só que para Ana era diferente. Não tinha quantidade de filhos, e aquilo humilhava ela. Aquilo fazia mal para ela. Só que a Bíblia diz que ela suportou. Ela continuou crendo, mesmo sendo difícil e mesmo sendo desestimulada a crer por quem deveria ajudá-la a continuar crendo. Há um momento do evangelho, do texto, que Eucana chega para ela e diz: linda, relaxa, eu sou para você mais do que 10 filhos. Ele está dizendo: você não precisa disso. Você não precisa, sabe? Isso é uma loucura. Às vezes, quem deveria dizer eu creio no teu milagre, diz para você: se contente com o que tem. Pare onde você está. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Eu já vi surdos ouvindo. Eu já vi câncer sendo arrancado. Eu já vi mães estéreis dando à luz. Eu já vi tudo que você pode imaginar. Não tente me dizer o que Deus não pode. Não tente. É porque eu sou obrigado a dizer, lindo, eu recebo cartas e cartas do Brasil inteiro, de fora do país, de pessoas contando histórias, de famílias destruídas que foram restauradas, de casamentos acabados que foram restaurados, de mulheres que não podiam ter filho, mandando foto da criança. Você não tem noção, lindo, é Deus que faz, é o Senhor que faz, mas a gente não pode parar de crer no caminho. Eu não sei porque eu estou dizendo isso de novo, mas você não pode parar de crer no caminho, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, mesmo que todos à sua volta digam não vai acontecer, desiste, o diagnóstico é mais forte, a expectativa é mais forte, você não vai conseguir. Mas se dentro de você tiver uma fagulha de fé, continue alimentando essa fagulha e não deixe ela se apagar. Não deixe ela se apagar, continue crendo, porque você está no caminho do milagre, e em nome de Jesus você vai chegar no milagre. Aí a Bíblia diz que Ana entrou no templo, chorou e orou como todos os anos, só que agora ela faz algo diferente. Ela diz: Senhor, se o Senhor me dá, eu vou te devolver. Você não entendeu, eu vou melhorar. Senhor, pode fazer, que você não vai me perder.
vou ser mais específico com você. Há algumas coisas da nossa vida, é Deus que não deixa mesmo, para não nos perder. Mas tem coisas que Deus faz porque a gente não desiste. A palavra diz: porque o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Quando Ana disse isso para o Senhor, o Senhor deve ter olhado para Ana e dito: deixa eu ver aqui, o que Ana quer mesmo? Um filho. E o que Israel precisa? Um sacerdote. Vamos tentar fazer um pacote? A gente já dá um filho para Ana, um sacerdote para Israel, e resolve a casa de Eli? Vamos. Ana vai para casa, e a Bíblia diz que aquilo que o Senhor determinou aconteceu. E nasceu um sacerdote sem linhagem. Não era filho de Eli, mas seria o próximo sacerdote de Israel. O Senhor atendeu ao pedido dela. E tem duas coisas que nos aterrorizam nesse processo. Primeiro, o medo de frustrar. Eu sei o que é isso. A gente deposita a nossa confiança, mas com restrição, porque a gente não quer se ferir, a gente não quer criar uma expectativa, entende? Então às vezes Deus até disse que iria fazer, mas a gente não quer criar uma expectativa. A gente até crê um pouco que Deus pode curar, mas a gente não pode criar expectativa. A gente diz: não, vou me machucar. É o que a mãe às vezes diz para o filho: não, é melhor parar com isso, meu filho, senão você vai se machucar. Quantas pessoas que param porque não querem se machucar, não querem ousar em crer. Uma das coisas que eu me lembro muito bem é que quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei incendiado. Irmão, eu fiquei aqueles crente louco que queria orar por todos os enfermos. Irmão, eu me lembro de um dia que tinha uma mulher saindo de dentro da igreja com a mão na boca porque estava com dor no dente. Eu falei para ela: está indo para onde? Ela disse: para o médico. Eu falei: não vai não, me deixa pelo menos orar primeiro. Aí eu orei por ela. Sabe o que aconteceu? Nada. Ela foi para o médico. Mas eu não posso ter medo. Não, vem comigo. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo. Eu não posso. Cadê meu telefone? Traz meu telefone lá, por favor, Alisson. Meu telefone. Meu Deus, lembrei de um texto que eu quero pegar na versão certa. NTLH. Meu Deus, eu estou com um problema na cabeça, eu acho. Como eu lembrei disso? Glória a Jesus. Aleluia. Mas eu vou falar algo antes do medo. Eu quero falar algo que renove a sua fé. Eu quero falar algo que tire você do estagnamento, da desistência, e traga você de novo para a rota do milagre. Você crê que isso é possível? Você crê que uma palavra pode tirar você da incredulidade, da dúvida, da desconfiança e trazer você para o centro da vontade de Deus? Que bom. Tá ansioso? Salmos de número 40 diz o seguinte: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, de um barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos, e Ele colocou uma nova canção nos meus lábios. E muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Seja paciente, permaneça crendo, continue orando, não precisa virar o disco, continue dizendo: eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o diagnóstico vai ser vencido, eu creio que as expectativas, as estatísticas serão destruídas, eu creio que o teu nome vai ser glorificado através do meu milagre, em nome de Jesus, amém.
para finalizar e para tirar o medo de você. Meu lindo, eu vou olhar nos teus olhos e vou dizer: essa palavra é de Deus para você. Se está te alcançando agora, é porque é para você. Ei, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Pode começar a ficar feliz já. Não tenha medo, pois eu estou com vocês. Aleluia. Posso continuar? Não se apavorem, pois eu sou Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão, diz o Senhor. Lindo, o Senhor está cuidando de você. Você não está desamparado. Não existe uma oração que Ele não tenha ouvido. Não existe um milagre que Ele não possa fazer. Então não tenha medo. Continue crendo e não pare no caminho, porque você está perto do milagre. Jesus, eu creio que diagnósticos serão vencidos com essa palavra. Eu creio, Jesus, que filhos irão nascer, que casamentos serão restaurados, que planos do futuro irão chegar na vida dos teus filhos, que os teus planos e projetos irão se concretizar, que sonhos antigos serão cumpridos e realizados para que a glória seja tua, Jesus. Mas nós não vamos desistir. Senhor, agora, onde tiver alguém cansado, à beira de parar, e talvez chegou aqui por um acaso, se é que existe, porque o Senhor está no controle. Lindo, agora, Jesus, invade os lares, invade as casas, invade os corações, Senhor Jesus, e preenche com essa verdade: o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu.
eu vi uma frase, e essa frase brotou no meu coração uma busca de uma mensagem. A mensagem estava no caminhão de bombeiros e estava escrito 911. Tô brincando. Precisa amadurecer urgente. Estava escrito assim: first in, last out. Que significa primeiro a entrar, último a sair. Essa palavra, essa frase, ela veio com uma flecha no meu coração. Primeiro a entrar, o último a sair. E quando eu olhei isso, e você sabe o que um bombeiro faz? O bombeiro entra num cenário onde ninguém quer entrar, e ele não sai de lá enquanto todos aqueles que estiverem saiam primeiro do que ele. Se você for no memorial do World Trade Center, você vai ver o carro dos bombeiros que foram destruídos. Você vai ver o nome dos milhares de bombeiros que entraram e nunca saíram. Mas os nomes estão no Hall da Fama dos Heróis dos Estados Unidos. Está lá. Eles entraram, não conseguiram sair, mas na verdade saíram para uma existência permanente. Mas isso é muito forte. First in, last out. E aí o Senhor me deu uma palavra. A palavra começou com uma direção. E a primeira direção que o Senhor me deu é que para viver é necessário ter coragem. Para entrar nas batalhas da vida é necessário ter coragem. Somado a isso, vi um homem, um desses homens do YouTube, um cara muito inteligente, eu não me lembro o nome, senão eu falaria, não tenho problema nenhum de reconhecer. Mas um cara muito inteligente. Eu falei, caramba, que importante, interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É cíclico. O desafio que a gente enfrenta hoje é que nos dá a força para lutar com a vida amanhã. É necessário ser provado. É necessário, batalhar. É necessário lutar. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter coragem. Só que eu entendi uma coisa, que normalmente nós somos fruto da geração. Normalmente não, isso é normal. Nós somos fruto de uma geração que veio antes. Então, se a geração que veio antes era uma geração forte e nos proporcionou uma vida fácil, talvez a gente seja mais leve, mais easy. Mas se o que veio antes foi muito difícil, a gente seja extremamente forte. Só que agora, como extremamente fortes somos, talvez queremos facilitar para os nossos filhos. E aí mora o perigo. Porque tudo aquilo que nos custou caro para os nossos filhos é de graça. Tudo aquilo que custou suor e lágrimas para eles é simples. O que para nós tinha preço, para os nossos filhos nem significado tem. E esse é o perigo de uma geração que conseguiu virar. Mas existe o pior nisso tudo. É quando nós somos a geração que vem após aqueles que fracassaram. E aqui é onde entra a palavra de hoje. Quando somos os filhos de uma geração que fracassou, que vieram antes de nós, e nos pilares que julgamos ser importantes, fracassaram. A gestão que era para nos impressionar e inspirar foi fracassada. Então nós não temos um ponto de partida. Então o first in, last out é basicamente impróprio. Porque como assim eu entro numa batalha de que quem veio antes que eu já perdeu? Como que eu entro em uma guerra sabendo que alguém já entrou antes de mim e foi derrotado? E eu confesso para você que isso pegou meu coração. E eu fiquei orando e dizendo: Jesus, eu preciso entender uma palavra, porque tem muitos que quem veio antes perdeu. Então não existe o first in, porque quem foi o last out nunca saiu e perdeu. Já parou para pensar aqui? Como que eu falo para um filho de um bombeiro do World Trade Center que morreu, que agora ele tem que ser o próximo bombeiro a entrar na cena de tragédia, se ele já viu a derrota? Eu estava em Chapecó, no cenário de uma das maiores tragédias que o Brasil já viveu. E eu estava sendo entrevistado por um jornalista
que perdeu o irmão na tragédia e que era jornalista também. Ele fez a entrevista, ele conseguiu, compor os sentimentos, ele ficou bem equilibrado, mas quando ele disse muito obrigado aos ouvintes e desligou a transmissão, ele desabou de chorar. Ele me disse: cara, eu estou no lugar do meu irmão, e meu irmão estava no avião que caiu, e ele morreu, ele é uma das vítimas fatais do acidente. Como que eu falo para esse cara? Como que eu falo para ele first in, last out? Como que eu digo para ele que é possível vencer uma batalha que alguém veio antes dele e perdeu? Você está entendendo? Como que eu falo para um filho de um pai divorciado que ele vai casar e vai ser feliz? Como que eu falo para um filho de alguém que o pai fracassou financeiramente que Deus pode prosperar a vida dele? É difícil. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Grava ela comigo. Guarda e grava no teu coração. Moisés, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Deus está falando isso com um homem chamado Josué. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu vou ler de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Não falharei, tampouco te abandonarei. Não tenho eu te ordenado ser forte e de coragem? Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Verso 11: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e nós não estaremos sozinhos. Eu vou te dizer por que eu não consigo ler isso sem chorar. Porque eu sei a história anterior. A história anterior é: ninguém havia entrado na terra prometida, a geração de Moisés fracassou. Deus não fracassou com eles, Deus não desamparou eles, Deus não abandonou eles. Deus sempre esteve presente, mas eles fracassaram com Deus, eles abandonaram a Deus, eles se viraram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Portanto, andaram 40 anos no deserto e nunca chegaram na terra prometida. E agora Deus tem que pegar no meio das cinzas um rapaz. A verdade não é um, é 2, Josué e Caleb. Só que como você pega das cinzas alguém que viu a destruição, e agora você diz: contigo eu vou ser fiel, sendo que com os outros ele também havia sido. Entende? Como que eu chego para alguém e digo: na tua vez vai dar certo, contigo não vai acontecer igual, a destruição que os teus olhos viram não será a realidade da tua casa? Como? Pois bem, é por isso que eu amo a palavra, porque a palavra ela é poderosa, e tão poderosa a ponto de ignorar o nosso ponto de partida e nos fazer acreditar somente no ponto de chegada. É como se Deus olhasse para mim e para você dizendo assim: não importa o que você viveu até agora, não importa de onde você saiu, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa se quem veio antes de você fracassou, não importa se quem veio antes de você perdeu, não importa o que aconteceu, eu não estou ligando para o teu passado, eu estou te apontando para o teu futuro, e o teu futuro independe do teu passado. O teu presente é importante, o teu passado irrelevante, o teu futuro uma realidade breve que vai chegar.
Mas David, quem veio antes de mim fracassou. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. Com você não vai acontecer. Da sua vez, se os princípios forem respeitados, se você não abandonar Deus, se você não virar as suas costas para Ele, com você não vai acontecer. Ele não vai te desamparar, tampouco te abandonar. Ele estará contigo por onde quer que você fores. Lembra lá do início, Abraão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu abençoarei. Olha para as estrelas do céu. Lembra, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Mas David, as cinzas são a minha realidade. Então entenda, as cinzas eram a realidade de Josué. Só que chega uma hora que a gente vai ter que entender que se a gente quiser desistir, o caminho é fácil demais. A gente tem motivos de sobra. A gente tem. Porque quem veio antes talvez fracassou. Quem veio antes talvez até mesmo desistiu. Então a gente olha para o passado e diz: não, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou abandonar esse negócio. Eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Mas se você, esquecer do passado um pouco e ouvir a voz de Deus, a voz que te aponta para o futuro, a voz que você vai ouvir é a voz dessa palavra: ei, eu não vou te desamparar. Eu vou estar com você aonde quer que você for. Você não vai se sentir sozinho. Seja forte, corajoso, que tudo aquilo que alguém que veio antes não conseguiu será a tua realidade. Entenda, não é motivação, é a promessa da palavra. O fato de alguém que veio antes desistir não fez Deus desistir de quem veio depois. Olha que poderoso isso. Quem veio antes desistiu. Deus não desistiu da sucessão de quem desistiu. O livro de Josué é um livro de cinzas. Todos que estão aqui eram as cinzas de uma geração que perdeu. Todos que estão aqui. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, não vai entrar mais ninguém dessa geração. Só vai entrar quando o último dessa geração se for. Aí, meu lindo, eu confesso para você que eu entendo a dor de quem fica, porque é ruim ficar. Nesse caso, por mais que você vai ter a chance, mas é ruim ficar, porque você tem uma sombra sobre você de fracasso. Olha para mim, lindo. Talvez você tenha vivido até aqui debaixo da sombra de um fracasso. Até agora as tuas decisões foram pautadas em uma dor, uma circunstância que se sobrepõe às suas escolhas. E até agora a impressão que você tinha, vamos colocar já no passado, é porque, como deu errado com quem veio antes, era impossível de dar certo na sua vez. Então, lindo, deixa eu mudar a sombra que está sobre você. Tire a sombra do passado e coloque a sombra do futuro. Grava o que eu vou te dizer. Na sua vez, não vai dar errado. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. O Senhor não irá te abandonar. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo e possui a terra que Ele preparou para você. Levanta, sacode a poeira, sai debaixo dessa sombra do passado, porque algo extraordinário está vindo sobre você. As estações estão preparadas e a primavera está chegando. Sai do inverno correndo, meu lindo, e grava isso no teu coração para sempre. Ser forte e tenha coragem,
pois eu te ajudo. Eu não vou te desamparar, tampouco te abandonar. Entenda, o problema de quem veio antes não foi a falta de Deus. Não esquece, não coloque na conta de Deus aquilo que Ele não tem culpa. Então você já sabe o que não deve ser feito. A minha esperança com você é que você entenda que a vida é um first in, last out. E que por mais que você não queira ser o primeiro a entrar, a vida vai te colocar em algumas coisas que você vai ter que entrar. Mas agora, lindo, você já entrou. Não para no meio da caminhada. Não saia sem o hino de vitória cantando no peito, sabe? Não desista. Você entrou no casamento, não desista do teu casamento. Você teve filhos, não desista dos teus filhos. Não desista do seu trabalho, não desista do seu chamado, não desista da sua profissão, não desista de construir um legado. Você já entrou na guerra, você já está no meio do incêndio. Portanto, agora é first in, last out. Você só vai sair quando o fogo parar. Você só vai sair quando o seu casamento for reestabelecido. Na verdade, você nunca mais sai. Aí é para sempre, bebê. Mas você só vai parar de lutar quando a vitória chegar. E eu entendi que precisava de alguém. Que esse alguém era eu. Eu era o menos indicado. Eu não tinha nenhuma aptidão. Mas não tinha como fugir. O incêndio começou na minha frente, eu vi. E foi nesse dia que eu entrei na maior guerra da minha vida. Que eu entrei na maior batalha da minha história. Como assim? Não estou entendendo. Foi nesse dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. First in. Eu entrei no meio do incêndio. Meu lindo, existe um mover acontecendo na nossa nação. E eu quero que você incendeie junto comigo. Não vamos desistir, nós não vamos abandonar, nós não vamos pular. Jesus, eu quero pegar fogo. E eu nunca mais quero que o fogo apague. Em nome de Jesus, Pai, nós não iremos desistir porque batalhas anteriores foram perdidas. Jesus, eu quero entrar na batalha para vencer. Jesus, eu quero, viver uma nova estação. Eu quero fazer tudo diferente. Declare isso sobre você. Da minha vez vai ser diferente. Não importam as cinzas, não importa o que veio antes. Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Quem veio antes nunca viveu contigo, mas eu quero viver contigo. Em nome de Jesus, Paizinho.